hoje eu vou ter o prazer de receber a nossa queridíssima Daiane Lima, que é nutricionista, sempre cooperando com a gente aqui no nosso programa. E ela não é uma nutricionista qualquer. Ela tanto cuida da parte esportiva, como ela também cuida da parte estética. Olha que legal! E cuida da tua saúde. A mulher preparadíssima. Hoje, se eu disser para vocês qual é, na verdade, a especialidade da Daiane, eu corro o risco de esquecer alguma coisa, porque ela não para de estudar, ela não para de se preparar, ela não para de cuidar de você. E juntamente com ela também está aqui do meu lado o nosso querido Igor, né, Igor? Ele que é, na verdade, o triatleta e também Ironman. E a gente já teve o prazer de trazê-lo aqui para o programa, mas é uma pessoa que também vai falar da importância da corrida. E é com eles dois que nós vamos bater um papo agora. Tudo bem, minha lindeza? Bom dia, Daiane. Bom dia, Igor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Daiane. Dois grandes profissionais e dois grandes atletas, na verdade. Porque cuidar da saúde das pessoas é ser exemplo, não é verdade, Daiane? Sim, é exemplo. Vanusa, eu não sei se já foi comentado aqui hoje sobre o Dia Mundial da Corrida, né? Que ela não tem um dia exato. Específico. Isso, mas é a primeira quarta-feira. A primeira quarta-feira do mês de junho. junho. Nós classificamos como o Dia Mundial da Corrida porque a gente já incentiva logo as pessoas a iniciar todos os dias. Se a gente for realmente classificar, né, Daiane? A data seria: me levantei, tenho que me cuidar. Esse é o Dia Mundial. Todos os dias da sua vida. Mas como classificaram a primeira quarta-feira do mês de junho, nós estamos aqui para dizer para vocês que esses feras aqui vão nos ajudar, juntamente com o que a gente conversou agora há pouco, exemplos, a incentivar as pessoas a cuidar da saúde nutricional, mas também não deixar de fazer bons exercícios. E aí a gente já começa logo falando da importância de você ter um acompanhamento de um profissional. Porque o que eu gosto e o que eu tô comendo, eu não posso indicar para você, né, Daiane? Isso, é uma dieta personalizada. Sim. Cada caso, um caso. Tá? A dieta do meu amigo, a dieta do meu primo, a dieta do meu parente nunca vai ser a minha dieta. Verdade. Até porque o estilo de vida é diferente, a prática de atividade física é diferente, a rotina é diferente, então a gente tenta adaptar, adequar a rotina do atleta, do paciente. Agora eu tenho uma curiosidade, porque nós trouxemos a Daiane aqui não só para incentivar como nutricionista, mas também para dar exemplo. Por quê? Ela também participa. Eu queria que você me falasse um pouquinho, na verdade, de uma certa forma, o quanto você ser a nutricionista também faz você se cuidar. Isso, eu sou exemplo, né? Você eu sou exemplo. espelho. Você é espelho. O meu maior orgulho, a minha maior satisfação é perguntar qual é o objetivo da paciente, ela dizer ficar com o corpo igual ao seu. Isso mesmo, Isso maravilhoso, é né? É um exemplo maravilhoso. Isso. Vamos já conversar sobre esse assunto. Mas que os alimentos estão aqui para a gente fazer aquelas perguntinhas. Mas eu também estou aqui com o nosso querido Igor e eu queria, Igor, que você falasse um pouquinho dessa sua experiência como corredor e as competições e de chegar onde você chegou, porque você também é extremamente disciplinado. Isso aí a gente já sabe de você. Muito obrigado, Vanusa. Inclusive, queria fazer uma fala só sobre a questão do dia da corrida, dessa simbologia que nós temos, né, dessa primeira quarta-feira do mês de junho, que na verdade, como vocês colocaram, o dia da corrida é também todo dia. Porque o mais importante que eu colocaria para manter uma rotina com disciplina, com a prática de exercícios, com a alimentação saudável, é entender que não existe um dia específico para você começar. Verdade. Quanto mais você se adapta e se adequa a essa ideia de que todos os dias você tem uma chance de poder fazer aquilo que é certo, todos os dias você tem uma nova chance de poder estar alinhado ao seu objetivo, de fato, seja isso trabalhando, praticando o esporte, se alimentando bem, cuidando de quem você ama. Todos os dias são novas oportunidades para poder fazer todas essas ações. Quando eu vejo vocês conversando e falando tanto dessa parte nutricional, como o seu João agora há pouco conversando com a gente e falando da vitalidade, da importância realmente de você ter disposição e você poder fazer suas coisinhas, que é o que a maioria que trabalhou uma vida inteira deseja chegar à terceira idade, podendo fazer suas coisas e não depender tanto dos demais. Não é que você não vai depender, porque todo mundo precisa de todo mundo precisa de apoio. Mas você quer chegar bem na sua terceira idade, pelo menos tendo condições de ir e vir. Com Esse é o independência. desejo, com independência. E aí quando eu vejo vocês dando esses exemplos, a gente vê que
em vocês existe muita maturidade, né? Vocês com as especialidades, com as práticas que vocês têm também, vocês ganham muita maturidade, né, Daiane? Muita maturidade. E a consequência é a longevidade, né? Sim. E a gente acaba passando. Eu tenho um exemplo dentro de casa, eu tenho meu pai, tem 70 Já anos. mexer com ele. Já mexer com ele. 70 anos. 70 anos é Um um rostinho jovem de senhor. 60? Um rostinho de 50? Rostinho de 50. Vou E te corpo de dizer. 40. Verdade, tudo do lado dele aí vão pensar que é teu paquera. Já pensam Já na academia, pensam, né? treina comigo. Muito inclusive. bom. Agora me fala, como foi que você começou nesse mundo da corrida? Assim, para falar da minha entrada na corrida, eu preciso falar rapidamente sobre a minha entrada no ciclismo. Sim. E hoje em dia, hoje, 3 de junho também é considerado o Dia Mundial da Bicicleta. Tem vários dias de bicicleta, de ciclista, de ciclismo. E hoje, por coincidência, acabou que é o dia concomitante da corrida e o dia do ciclismo. Você viu o que o seu João falou? Como ele começou? Sim. Ele começou E já- tendo a necessidade de ir primeiro para academia. E é muito bom quando você fala da corrida e já coloca na questão do O ciclismo, que é o esporte de resistência. Seria, no caso, a forma como você pratica, como você desenvolve essa atividade pensando em constância, pensando em longevidade, que vai além dos anos que você vai viver dentro do esporte, mas a longevidade que você tem dentro de uma sessão de treino. Você vai fazer um pedal de 3 horas, uma corrida de 1h30, de 2 horas. Você está sempre concentrado, a sua mente é que vai ser determinante também para essa longevidade dentro de uma sessão de treino. É uma questão também de mentalidade atrelada a essa prática. E foi justamente dessa forma que eu migrei dos esportes Começou hoje com em o dia. ciclismo, então? Exatamente. Antes eu praticava musculação e calistenia e no momento da pandemia, que foi justamente quando eu considero que eu me aproximei mais de mim mesmo, mentalmente, e até amadureci uma boa proporção, foi quando eu me aproximei dos esportes de resistência. Primeiro pelo ciclismo, que eu iniciei a prática em 2021, e só no final de 2023 foi quando eu iniciei a prática da corrida. E logo no começo de 2024 eu comecei a nadar. Foram para fechar a tríade do triatlo. Maravilha. E aí, pra gente falar sobre essa história, a gente precisa da Daiane. Com Por quê? certeza. Porque é uma necessidade nutricional para que você possa chegar a ser esse atleta que você é completo. Não é verdade, Daiane? Perfeito. Aí, essa parte a gente não toca. Quem tem que realmente falar é a nossa querida Daiane. Por quê? Porque você tem um pré-treino e você tem um pós-treino. E E o muitas vezes, na hora de uma corrida, Daiane, as pessoas pensam que elas têm que se preparar só para correr. E como é que fica o durante e o depois? E aí a gente fala das frutas, por exemplo. Seu João disse que come abóbora, come banana e que... Qual foi outra coisa, Ed? Que ele falou que ele come banana, abóbora, mel E aveia. e aveia. Eu pergunto, já tem outras pessoas que provavelmente nem tudo isso vai funcionar. Ou de repente a pessoa não gosta, ou de repente não sabe como se preparar antes, durante e depois. O que falar como nutricionista? Vanusa, esses alimentos que ele relatou são os essenciais por quê? Porque são carboidratos simples, de rápida absorção. Carboidrato é o combustível, é o que nos fornece energia. Então, é carro-chefe. Sim. Tem outras opções, já tem os géis de carboidrato, tem a palatinose, tem uns açúcares que já são produzidos com mais praticidade para quem tem essa certa dificuldade de alimentação. O importante é não deixar de se alimentar de forma alguma. O cuidado no pós-treino também. No pré-treino a gente precisa de energia e no pós-treino a gente precisa de recuperação muscular. E no intratreino, no caso do colega que faz esse monte de atividade física, o corpo dele necessita aí de um preparo. Tudo é essencial, a temperatura, o clima, a gente tem que estar ligado no clima também, se for um clima muito quente. Por que as corridas de hoje são 5 horas da manhã, 6 horas da manhã? Justamente por conta disso. Tudo tem uma consequência. Existe um probleminha chamado hiponatremia. O que é isso? A hiponatremia é uma queda, é uma diluição. O sódio cai no sangue. Você já percebeu que em algumas corridas, a gente
sempre vê na internet as pessoas com cãibra que não conseguem nem levantar. Sim. Aquilo ali é o quê? É falta de potássio, é fadiga muscular. Os atletas que querem simplesmente concluir a prova sem ter o condicionamento físico adequado. Qual é o conselho que eu dou? Nunca vá além do seu limite, sempre respeite o limite do seu corpo. Nunca comece uma corrida com 5 quilômetros, 10 quilômetros, não. Você vai começar gradualmente, vai respeitando o limite do seu corpo e vai aumentando, tá? Mas em relação à alimentação, o seu João está de parabéns, ele está muito bem instruído. Olha só, uma banana, aveia e mel, maravilhoso. E ainda abóbora. Isso, carboidrato de rápida absorção. Agora, Daiane, eu fico, Igor, encantada quando eu vejo a Daiane falando, porque nessa parte nutricional e esportiva, né, e até da parte estética, que ela é exemplo pra gente também, que ela se cuida e, obviamente, faz com que outras pessoas se cuidem, é muito gostoso ouvir você falar, porque você fala com a propriedade que você tem, com os estudos que você realmente faz. E há essa necessidade das pessoas observarem o que nós estamos conversando nesse dia de hoje. Por quê, Igor? Porque muitas pessoas têm seguido as redes sociais e estão fazendo dietas mirabolantes e muitas vezes passando mal nas corridas e culpando as corridas. E não é sobre isso. E culpando os exercícios. É porque muitas vezes você quer fazer as coisas que o outro faz e que de repente não é interessante para você. E muitas vezes você pega as dicas que as pessoas que nem entendem do assunto passam a levar aí. E atrapalha, né, Lorena? Gente, para de buscar o chat GPT para você ter as informações que não são para você. Sinceramente, gente, estamos falando de saúde, saúde nutricional, estamos sabendo que as pessoas têm que se cuidar realmente com profissionais à altura, especializados no assunto. Como é que fica aquelas pessoas que têm doenças crônicas? Vai correr. Eu tenho, digamos, a pessoa tem diabetes, a pessoa está passando, tem algum problema de labirintite, ou tem outros problemas e que dependem de remédio, precisa se cuidar. Como é que essa pessoa que vai fazer uma caminhada ou quer participar de uma corrida dessa, ela tem que ser orientada? Vanusa, pressão alta. Tem que ser com bastante cautela, tem que ter o acompanhamento, o aval do médico que acompanha, tá? Porque até para quem já tem um certo costume, para quem já tem uma saúde estável, pode acontecer. Sim. De ter uma piora, de ter um desmaio, entendeu? Então, eu não recomendo para aquelas pessoas, os diabéticos, os hipertensos, eles irem fazer por conta própria. Sempre tem um acompanhamento e um preparo antes da atividade. Aquelas pessoas que costumam fazer as corridinhas e não são atletas ou não têm costume de correr e que ficam usando algumas substânciazinhas no decorrer da corrida, o que falar? A substância, o pré-treino. Sim. Você está falando do pré-treino? Sim. O que eu tenho a falar do pré-treino? Eu não sou uma pessoa contra o pré-treino, mas de primeiro contato exige o autoconhecimento do corpo. O pré-treino, o que eu falo do pré-treino? Falo, inclusive, para os meus pacientes. Existem pré-treinos naturais, que são as alimentações, são as fontes de carboidrato simples. Aquele pozinho que é preparado. O da beterraba? A beterraba é natural, né? Mas tem outros, tem tipo a betalanina, tem a taurina, tem a cafeína, aí já são energéticos, o hipertenso não pode consumir e são viciantes, tá? A cafeína é viciante. Tem pessoas que se não tomar um café de manhã, dói a cabeça. Tem pessoas que ficam viciadas naquela substância. E o nosso cérebro, ele é muito dependioso. Se você vai viciar o seu cérebro, eu vou fazer uma corrida, eu vou consumir o pré-treino. Se todos os dias você consome o pré-treino, no dia que você não consumir, o teu cérebro ele vai entender que você não vai produzir porque ele está viciado e você não fez o consumo naquele dia. Maravilha. O que você ia falando, Igor? Que quando se fala de pré-treino, seriam todas aquelas refeições ou substâncias, suplementações que você faz o consumo antes do começo da sessão. E eles são nutrientes variados e têm funções variadas. Por exemplo, um pré-treino natural que seria utilizado como fonte energética são os carboidratos simples, geralmente de rápida absorção. No caso do seu João, por exemplo, ele utiliza fruta, ele utiliza abóbora, ele utiliza aveia, que para algumas pessoas pode ter reações adversas porque você tem muita fibra, você tem muita matéria vegetal. Então também vai muito da individualidade de como o corpo da pessoa lida com um determinado tipo de nutriente. Por isso justamente a necessidade dessa individualização.
No caso da beterraba, quando a pessoa faz uso da beterraba ou da beterraba desidratada, de extratos concentrados, que inclusive reduz o teor de fibra, porque isso vai de novo com a individualidade, você está buscando um nitrato. Nitrato que, no caso, é uma substância química que vai ajudar a gerar uma vasodilatação, vai aumentar o calibre dos seus vasos sanguíneos e permitir que o sangue circule de forma mais eficiente, melhorando a nutrição e a oxigenação do músculo. Já no caso dos estimulantes ou de alguns outros aminoácidos, eles têm funções que geralmente vão de encontro à ideia de você retardar a sua fadiga, de você fazer com que demore mais até que você comece a sentir uma queimação no músculo, ou então que você consiga sustentar uma intensidade maior por alguma quantidade de tempo, antes de começar a ter efeitos deletérios, algum problema por conta disso. Muito bom a gente falar sobre tudo isso e lembrar que as pessoas, quando elas buscam o lado saudável, alimentação saudável, elas só têm a ganhar. Porque muitas vezes as propagandas que são feitas do saudável não está sendo saudável. Por isso que a gente precisa dos profissionais. Então, assim, hoje, Daiane, a gente está aqui com vocês falando sobre esse assunto, é ter a responsabilidade de entender que nós temos uma corrida onde a gente quer que o público que vai participar tenha saúde e que entenda que participar desses eventos ou estar nesses eventos é se cuidar também. Por exemplo, a alimentação. Um dia antes é melhor para você se cuidar do que não somente 1 hora, 2 horas. Quanto tempo antes, por exemplo? É chamado carb-up. Você faz uma refeição com alto teor de carboidrato para você ter uma energia exorbitante no dia seguinte. De acordo com a atividade, se for treinos, como eu já falei do clima, se for abaixo de 15 graus, o clima, que não é o nosso caso, né? É necessário uma alimentação à base de fontes de carboidrato e apenas a hidratação com água. Se for num clima entre 15 e 24 graus, o que já recomenda? Uma pitadinha de sal, ou de 1 a 2 gramas de sal. Ou água de coco, por quê? Porque contém eletrólitos. Os minerais essenciais, sódio, potássio, todos esses aí a gente perde na sudorese, no suor. Água de coco aumenta ou diminui a pressão? Mito ou é verdade? É totalmente natural, é gorduroso. Você não deve consumir em excesso, mas é um excelente repositor de eletrólitos. Se eu quiser tomar uma água de coco antes da corrida, tem algum problema? Não tem nenhum problema, nem durante e nem depois. Quem tem problema de pressão ou quem tem problema, por exemplo, com diabetes, essas coisas todas? Tudo é com moderação, né? Beleza. Tudo é com equilíbrio. Agora, a água a gente não pode deixar de falar. A gente está falando só de alimentação, tá? Água se faz necessário. Por exemplo, a gente vê as pessoas tomando água no percurso, mas muita gente que não bebeu antes, não se preparou com essa hidratação, pelo menos um dia antes se hidratando bem. Isso vai fazer a diferença? É muito importante frisar que você não deve esperar até sentir sede para tomar água, porque a sede, a sensação de sede já é um sintoma de desidratação do corpo. Então, no caso de exercícios que têm uma duração maior, quando o atleta sente fome, é porque ele já deveria ter feito a reposição de carboidrato com o gel, com a bebida carboidratada há um tempo atrás. E no caso aí, essa fome, então essa sede já são reflexos de que já existe essa falta e ela já pode comprometer ali a manutenção do ritmo. Esse aluno está maravilhosamente bem. E a Daiane olhando dizendo, tá ok? Tá ok. Tá tudo ok? As tudo informações? Ok. E a corrida acima de 1 hora, ela deve ser feita também a reposição, já que não dá para parar para fazer o consumo de uma alimentação, o gelzinho de carboidrato resolve. Pronto, vou sair de casa para chegar 5h30 lá no local da corrida. Devo comer o quê? No caso, a banana, o seu João explicou, quanto tempo antes? Pelo menos 1 hora. Tá bom. Para fazer a digestão e evitar alguns alimentos que possam trazer desconforto intestinal. O mamão, gordura, queijo. Já pensou na hora da corrida dar aquela dor de barriga? Não, aí não dá certo. Não combina, né? Evitar também grandes quantidades de proteína, muita carne vermelha, muito frango. Muita Preferir alguma que tenha uma digestibilidade mais fácil, como o ovo, por exemplo. É se preparar realmente anteriormente, no dia a dia, para estar com o corpo fortalecido no dia da corrida, não é verdade, meninos? Na véspera, evitar alimentos muito gordurosos, ou que você não tenha plena certeza sobre a segurança sanitária deles. Que até alguns casos que as pessoas viajam para competir,
na véspera, tem uma culinária diferente Sim. aqui, vou comer em algum restaurante, às vezes não é tão confiável, você arrisca ali ter Muito bom. um acidente gastrointestinal. Ficaria com vocês aqui a manhã toda. Primeiro eu quero agradecer a você, Daiane, por você ter tirado esse tempinho na sua agenda para estar aqui com a gente. Agradecer a você também, Igor. Queria que vocês deixassem o Instagram de vocês. Eu queria que o seu João viesse aqui, porque eu vou pro intervalo, seu João. Mas eu queria que você sentasse 2 segundinhos aqui só pra gente mostrar pro público quem é o paizão aqui da Daiane e que, segundo informações, é atleta, né? Atleta, Senta aqui, faz senta barra aqui. como ninguém. E é videomaker. Tudo bem, né, seu João? O seu João tá aqui e a Daiane pode dizer, também tem se cuidado, né, Daiane? Muito. Ele é o meu incentivo. Olha só que Quando eu maravilha. digo, pai, hoje eu não vou poder ir pra Segura academia. aí, vai falando. vai Aí ele falando. diz, você vai, não mora em Teresina não, viu, Vanusa? Como é, Daiane? Ele não mora em Teresina, mas vem treinar. Muito bom, muito bom. E aí, vamos ligar o microfone aqui só pra ele dar um plazinho pra gente ir pro intervalo. É bom ou não é incentivar a filha nutricionista? Muito bom. E ela que tem essa prática da nutrição esportiva, hein? Sim, tem tudo em casa. Só não ganha quem não tem, né? E eu fui escolhido por Deus para ter umas filhas que me incentivaram a fazer exercício físico e é o conselho que eu dou para todos os jovens que eu pensava que fazer exercício e ir para academia era só para as pessoas novas. Mas não é não, é o velho que precisa. E você viu o que foi que o seu João disse? Nunca é tarde pra começar. Tem que começar. Não é verdade? Tem que começar. Se não começar, não vai gostar. Verdade. Obrigada, gente. Quero agradecer, viu? Por ter aceito vir aqui, tá? Pra gente mostrar que é o paizão da nossa querida Daiane, que realmente é um meninão, hein? Maravilha. Só setentinha só. Só 70. Eu tô muito feliz, porque eu tô chegando lá. E eu quero chegar assim, ó, bem que nem esse povo. Obrigada, tá, Igor? Deixa ter um Instagram. Tá na tela aí. Obrigada, você já pode ficar aqui, João, pode ficar aqui. _MSM. Pronto. Daiane, mais uma vez. Daiane Lima Nutri. Daiane Lima _Nutri. Obrigada, tá, meus amores? A gente